Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. Começou nesta segunda-feira a Semana da Indústria 2026 de Cubatão, uma iniciativa construída em parceria com instituições representativas do setor produtivo, empresas do polo industrial, entidades de classe, instituições de ensino e parceiros estratégicos do município. O Gabriel Graciano acompanha e tem os detalhes deste evento para a gente. Boa noite, Gabriel. Como é que foi essa primeira noite aí em Cubatão? Alex, boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. O evento acabou de terminar, é a abertura do evento que acontece hoje aqui nesse espaço cultural que fica na Prefeitura, do lado da Câmara de Vereadores de Cubatão, mas é um evento longo, vai até sexta-feira em vários locais da cidade, até quarta-feira acontece aqui nesse espaço, mas depois tem escolas técnicas e o último dia acontece até no espaço do prefeito, lá onde o prefeito trabalha, né, no local onde ele trabalha. Isso tudo para abordar as dores e as oportunidades do polo industrial de Cubatão, que já foi o principal polo do país, hoje é um dos principais polos do país e que sente os efeitos da geopolítica, sente os efeitos também da questão do avanço da China, né, das oportunidades que a China tem criado nos arredores do mundo e também o impacto do gás, enfim, guerra da Ucrânia com a Rússia, muitas questões. Hoje teve a presença do Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. Jorge Lima esteve aqui para falar muito a respeito também da criação de uma zona especial para as atividades das indústrias aqui, o que ele chamou de ZPE, que é a Zona de Processamento de Exportação, que é uma zona que seria um local onde teria incentivos fiscais para facilitar o desenvolvimento da indústria. Ele conversou com a gente a respeito desse assunto, vamos ouvir o que ele falou. Eu sou um defensor árduo de uma ZPE em Santos, que atinge aqui em Guarujá, porque a ZPE ela roda no raio de 100 km. Então, se fizer em Santos, que é Porto, que é mundialmente recomendável, tem vários exemplos desses no mundo e muito bem feitos, não teria motivo para não ter uma ZPE em Santos, e ela chega em Cubatão e em Guarujá. Isso muda aqui. Que a gente vai ter que também ver um pouco de outras opções para dentro da indústria, que é importante, entendeu? A gente tem uma indústria petroquímica extremamente forte aqui e de petróleo, mas eu acho que tem que começar também a abrir outras possibilidades, até pela própria raiz industrial que a cidade tem. Aí precisa de área, então tem várias coisas que nós estamos conversando, junto com o prefeito, junto com o Ciesp, porque não existe desenvolvimento econômico sem a participação ativa do setor produtivo. Esqueça, gente. Prefeitura, Estado, governo já tem preocupação demais para cuidar de segurança, saúde, educação. Desenvolvimento econômico é apetite empresarial. Se eu tenho apetite empresarial, eu desenvolvo. Se eu não tenho, não adianta. Se o empresário não acreditar colocar dinheiro em algum lugar, eu não consigo. Além disso, o secretário também recebeu um documento com um estudo feito pela Prefeitura e também pelos representantes das indústrias aqui, abordando as necessidades do polo e as oportunidades também de investimento. É uma pauta importante, né, Alex? Que tem relação direta com o Porto de Santos e também com o desenvolvimento regional aqui da Baixada Santista. Volto com você no estúdio. Obrigado, Gabriel, pelas informações. E amanhã no Balanço Geral tem uma reportagem completa do Gabriel Graciano a respeito deste primeiro dia da Semana da Indústria em Cubatão. E fique atento porque as principais reportagens que são exibidas aqui no Conexão Porto Indústria na TV você pode rever na internet. É só acessar o r7.com/Litoral e Vale e também o nosso canal no YouTube, youtube.com/Record TV Litoral e Vale. E confira agora a agenda desta semana do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. Nesta segunda-feira, representantes da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos e do Instituto Brasileiro de Infraestrutura iniciaram as atividades da semana com a realização de reuniões internas durante o período da manhã. No período da tarde, integrantes do IBI realizaram a reunião ordinária do Comitê Temático 12, que discute os impactos da reforma tributária no setor de infraestrutura. Mais tarde aconteceu a reunião do Comitê Temático 08 do IBI sobre navegação de longo curso e cabotagem. Na terça-feira, membros da Frente Parlamentar e do IBI acompanham a audiência pública da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, que discutirá problemas na concessão da BR-364 em Rondônia. No mesmo dia, no período da tarde, acontece a audiência pública da Comissão de Viação e Transportes, pautada para discutir a regulamentação do sistema de livre passagem em pedágio. Na quarta-feira, pela manhã, acontece o Prêmio Excelência Parlamentar do Ranking dos Políticos,
referência de avaliação do Congresso Nacional em Brasília. Também ao longo de toda a quarta-feira, a Frente Parlamentar e o IBI realizam na sede em Brasília o Maranhão Day, reunindo debates sobre infraestrutura, logística e desenvolvimento regional. Na quinta-feira pela manhã, membros do IBI realizam a reunião do Comitê Temático 12, que aborda os impactos da reforma tributária no setor de infraestrutura. E o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping ainda gera expectativas no Comex brasileiro, principalmente no agronegócio e nas commodities. Como os Estados Unidos são grandes concorrentes do Brasil no mercado chinês, qualquer acordo de expansão de compras agrícolas americanas ameaça a participação brasileira, enquanto tensões geopolíticas abrem espaço para as nossas exportações. Nos últimos anos, o Brasil tem registrado um expressivo superávit comercial com a China e, ao mesmo tempo, déficit comercial com os Estados Unidos. Hoje, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Os negócios entre os dois países tiveram um volume recorde no último ano, com saldo positivo de 29 bilhões de dólares para o Brasil. Com o mercado dos Estados Unidos, o país apresenta um quadro deficitário, influenciado por barreiras tarifárias que impactaram as exportações brasileiras. Recentemente, o déficit chegou a 7 bilhões e meio de dólares. Por isso, empresas brasileiras observaram o recente encontro entre os líderes das maiores potências mundiais com atenção. Esse encontro não pode ser visto como mais um capítulo, né, disputa política, né? Eu acho que é um movimento decisivo na chamada reorganização do comércio internacional, né? Porque quando duas potências, as duas maiores potências do mundo se reúnem, não se discute apenas tarifas, né, tecnologia, energia, mas discute o quê também? Valores, preços, fluxo, previsibilidade das cadeias globais de abastecimento. Então, assim, é um encontro maior do que apenas uma reunião entre dois países do tamanho de China e Estados Unidos, né? E essa reunião se deu, basicamente, num momento muito sensível, né? Da relação, porque temos a questão das tarifas comerciais, que é conhecida, a questão dos acessos a mercados, questão da inteligência artificial, os minerais críticos, e principalmente a questão de Taiwan, né? Que é um ponto aí de debate entre China e Estados Unidos, né? Então, eu acho que esses temas são temas sensíveis, né, da relação. Por isso, o advogado e professor universitário defende uma postura diplomática do Brasil. De um lado, a tensão entre os Estados Unidos e a China pode abrir oportunidades diversas para exportadores brasileiros, né? Somente no setor de commodities, carnes, petróleo, celulose. Por quê? Porque a disputa entre os dois vai abrir esse mercado, e é nesse mercado que o Brasil deve investir, né? O Brasil não deveria tomar uma posição em favor de X ou em favor de Y, em favor de China, em favor dos Estados Unidos, mas sim buscar, dentro dessa tensão comercial, política existente, ampliar cada vez mais os mercados. Eu acho que o Brasil está num momento interessante, que nós temos um acordo que, apesar das discussões com a União Europeia, é um acordo interessante. Nós temos a China precisando de novos fornecedores, a China precisando de novos mercados, os Estados Unidos também. Ou seja, a gente tem essa movimentação no comércio internacional, né? E não podemos esquecer que hoje a China já é o principal parceiro econômico brasileiro, parceiro comercial do Brasil, né? E os Estados Unidos têm a sua relevância como o segundo, e o Brasil abre essa oportunidade. E também, né, Alex, eu acho que a gente nunca pode esquecer, quando fala abre oportunidade para o Brasil, abre oportunidade para o Porto de Santos, né? Rodrigo Zanetti reforça ainda que, com a perspectiva de novos negócios, é preciso olhar com mais atenção para importantes obras de infraestrutura. Existe uma preocupação muito grande, por quê? Porque nós necessitamos de obras de infraestrutura, necessitamos de mais estradas, vias de acesso, melhores acessos aos portos, tanto rodoviário como ferroviário. Por quê? Porque nós estamos num momento de crescimento, né, da produção, no crescimento da possibilidade de conseguirmos importar mais, exportar mais. Ou seja, essa é uma preocupação de que a infraestrutura no Brasil precisa ser analisada e precisa ser investida, precisa ter um investimento necessário. Então, existe essa preocupação com a questão da infraestrutura em geral. Agora, existe uma visão muito interessante de que
os portos vão crescer, né? Os portos precisam crescer porque a movimentação vai aumentar. O Brasil está se especializando cada vez mais em commodities, as safras irão melhorar de uma forma geral, ou seja, existe essa possibilidade. E além disso, a gente não pode esquecer que com esses acordos, a questão industrial pode evoluir, as indústrias se tornarem melhores e mais competitivas no exterior. Então, ou seja, há uma expectativa muito boa de que o Brasil se torne efetivamente um grande polo exportador e de produtos mais do que commodities, ou seja, o mercado está animado. Mas essa questão que você bem tocou, das obras, tudo, da infraestrutura, é uma questão que efetivamente afeta, né, todos aqueles que estão envolvidos na logística. Situação que afeta diretamente o Porto de Santos. Nós estamos num ano político. Infelizmente, o medo é de que não aconteça nada até o final do ano. Tecon Santos 10, hoje, parece que as pessoas, vamos dizer assim, né, toda a comunidade, a sociedade já viu a necessidade, fazendo abaixo-assinados, fazendo manifestos em favor do Tecon Santos 10, porque o Porto de Santos, em relação à Contânia, está estrangulado, né? Então, ou seja, a sociedade está começando a se mexer, eu acho interessante isso, as associações verem a necessidade de novos ativos na área portuária, mas só que a gente não pode esquecer que é a infraestrutura. Ou seja, eu vejo, em resumo, uma grande vontade, né, de todos em fazer o crescimento econômico nacional, principalmente através dos portos. Mas a infraestrutura ainda é um calcanhar de Aquiles nesse desenvolvimento todo. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã, 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.